Neste momento, teremos então a palestra com a professora Léa Tiriba, Educação e Natureza. Léa Tiriba é associada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em Educação. É graduada em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas, doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, pós-doutor em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenadora líder do Grupo de Pesquisa Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental e do Núcleo Infâncias, Natureza e Artes. É membro da Rede Brasileira de Educação Ambiental e do Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil. Vamos receber com muitos aplausos a professora Léa Tiriba. Se você pudesse abrir essa água. Alô? Pronto. Boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui junto comigo, dispostas a me escutarem. Eu espero que eu possa retribuir, né, a honra desse convite, que me deixa muito alegre. De fato, tem muito tempo já que eu estou para vir aqui, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha. Então, eu acho que agora desencantou, né? Então, eu quero agradecer muito, especialmente aos organizadores da feira, talvez mais especialmente ainda o pessoal da Secretaria de Educação, especialmente do núcleo de educação, da equipe de educação ambiental, e dizer da minha alegria de poder contribuir de alguma forma com esse movimento que vocês vêm fazendo no sentido de devolver as crianças, os jovens, ao seu lugar de origem, né? Que lugar é esse? É o território, é a terra, é o chão que a gente pisa, é o céu, né? Devolver ao cosmos. Nós somos seres cósmicos e nós não podemos nos descolar desse lugar. Sempre que a gente se descola desse lugar, a gente adoece. O planeta adoece e os seres vivos adoecem também, né? Então, assim, quero agradecer a esse estado, né, de Santa Catarina, que é a terra também dos meus ancestrais paternos, que saíram de São Francisco do Sul. Eu sou descendente de povos espanhóis, mas sou descendente também de povos afropindorâmicos. Minha avó era uma filha de escravos malês, sudaneses, baianos, muçulmanos, e também sou descendente de povos indígenas, daqui mesmo, dessa região. Eu não tenho certeza, mas muito provavelmente de povos carijós, né? Dessa região aqui de São Francisco. E trabalho já há 14 anos com os povos Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia. Sou jornalista de formação, mas venho procurando, desde o período da faculdade, eu me interessei pelos estudos do Paulo Freire, e eu comecei a trabalhar com as crianças, com as infâncias, sempre buscando entender uma coisa que me intrigava muito, né? Que é
o dia estava bonito, o dia estava de sol, e as crianças ficavam presas nos espaços das salas, e você olha para elas, eu olhava para elas e olho e vejo que tá lá, de olho, né, do lado de fora, querendo brincar, desejando mexer com água, desejando mexer com terra. Só um minuto. Alô? Melhorou agora? Melhorou? Tinha um não, ainda tem, não adianta. Então, por que é que a gente... Tá bom. Aqui, assim, é isso. Então, eu acho que é melhor eu falar assim. Então, por que é que as crianças queriam tanto esse lado de fora? Por que é que se a gente colocar uma poça d'água aqui, elas vão sair pisando na água? E por que é que a gente sempre impede, né? Por que a gente embarrera a vida das crianças? E mais tarde, quando eu fui fazer o doutorado, eu comecei a ter uma hipótese de que, formular essa hipótese, né? De que talvez o estado de degradação da Terra, do planeta, tivesse alguma relação com esse desrespeito, com essa desconsideração, por esse desejo, por essa vontade, por este impulso, por essa paixão das crianças, que a gente pode chamar de natureza, pelo que é vivo, pelo território, pelas águas, pelas árvores, pelos bichinhos, pelas plantas. As crianças são encantadas com isso. Então, será que tinha essa relação? E eu fui estudar isso, né? Eu fui estudar e venho caminhando nesse sentido, hoje como professora pesquisadora da Universidade Pública, coordeno grupos de pesquisa, mas sou uma pessoa, uma pesquisadora, que tenho um pé no chão, e especialmente no chão das escolas, porque as crianças passam muitas horas por dia nas escolas. E eu me pergunto, o que é mesmo que a gente vai aprender lá? Tanto as crianças, é um esforço, né? São muitas energias mobilizadas pelas famílias que acordam aqueles bebês de manhã cedo, vão para a escola, né? É um investimento. Por que isso tudo? Para quê? Qual o sentido do meu trabalho de educadora que permaneço ali? O que eu quero? Que pessoas eu desejo formar para o planeta e que planeta eu desejo oferecer para as crianças? Acho que tem essa pergunta aí, que caminha numa via de mão dupla. Então, eu venho para cá também, eu queria dizer isso, muito mobilizada com essa situação que hoje se abate de uma forma triste, trágica, né, sobre o sul do Brasil. Hoje, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, mas eu sei muito bem que Santa Catarina também tem vivido situações extremamente difíceis, né? A natureza parece que se mostra enfurecida. Então, a minha pergunta é assim, o que é isso? Que situação é essa? Né? Eu acho que é muito o que a gente tem, se perguntado. A gente vive uma situação de emergência planetária hoje. E a pergunta é um pouco, como foi que a gente chegou a ela? O que aconteceu? Eu, quando fui fazer os meus estudos de doutorado, era isso que eu procurava entender. Como é que uma civilização tão bonita, tão bacana, né? Cheia de culturas, cheia de
de conceitos, né, uma civilização da ciência, né? Essa civilização ocidental, ela é produtora da ciência. Como é que esse esforço todo, esse movimento todo, gera essa situação de desequilíbrio ambiental, de desigualdade social e de sofrimento psíquico? Como é que produz uma coisa dessa, né? E agora, diante disso, porque aí eu quero lembrar que faz 50 anos que houve o primeiro anúncio dos cientistas, dos movimentos ambientalistas, em 1972, no primeiro encontro de cúpula dos estados, né? A conferência de... eu esqueci agora se foi Copenhague, eu esqueci o nome agora. Vocês vão saber aí, eu esqueci. Foi a primeira conferência, grande conferência mundial, os estados reunidos, todos do mundo, para pensar a situação ambiental, né? Então, esse aviso, ele vem de muito tempo, mas ele não foi devidamente ocupado. Desde que ele foi anunciado, que a opção passou a ser por um desenvolvimento sustentável. Mas os povos originários, os movimentos sociais, os movimentos interreligiosos, que participaram do não sei se foi o segundo, mas da ECO 92, que foi um marco que aconteceu no Rio de Janeiro e que faz 30 anos que ele existe, né? Já anunciavam que era necessário reduzir a produção e o consumo desses combustíveis fósseis, do petróleo, né? Era preciso cuidar das florestas, era preciso cuidar dos mares, cuidar dos rios, era preciso reduzir consumo. Por que reduzir consumo? Porque qualquer coisa que a gente olha aqui para este lugar, qualquer coisa que esteja na minha roupa, na sua, para ser fabricado, exige extrair matéria-prima da natureza. Exige ligar as máquinas, exige gasto de energia, implica em dejetos, porque aquilo já emite, já aquece e também volta para a terra na forma de detritos, de material tóxico, né? Então, reduzir consumo era a primeira palavra do movimento verde internacional. A segunda era reutilizar. Eu acho que eu estou falando coisas aqui para vocês que vocês já sabem, mas que eu queria voltar, porque eu acho importante a gente retomar, né? Reutilizar. Reutilizar significa eu não gostar tanto dessa saia e eu poder mexer nela e fazer ela num novo modelito, ou ela servir para você de alguma outra forma, né? E o terceiro, apenas o terceiro, era o reciclar. Se a gente olhar hoje, qual é o investimento que existe ainda? É o da reciclagem. Porque o da reciclagem, ele continua sendo fonte de lucro. Mas para reciclar, eu preciso ligar as máquinas de novo, eu preciso usar mais matéria-prima, então ele não é o mais barato. O custo, né, eu digo, não é baratinho, vamos reciclar. É baratinho, mas não é baratinho para o planeta. Mais barato, o custo ambiental menor é o custo da redução de consumo. Mas como é que eu, educadora ambientalista, vou sair por aí anunciando, gente, não vão aos shoppings, não, parem de comprar, não comprem. Como assim? O mundo hoje é movido por um sistema econômico que vive do lucro. Ele é alimentado, ele está organizado. O nosso jeito de viver,
o de vocês, o meu, ele está organizado em torno do tirar da natureza, né? Do produzir, do consumo e do descarte, né? Então, essa é uma grande questão. E aí, quando a gente... Então, quer dizer, proteger rios, diminuir o uso de combustíveis fósseis, proteger os mares, frear o aquecimento, nada disso foi feito nesses 50 anos. Não foi por esse caminho que o mundo andou. A ideia do desenvolvimento sustentável, ela é uma ideia, a mim, me parece, é um falso caminho. Ele reduz um pouquinho, mas ele não resolve. Claro, eu não estou falando aqui da gente não consumir mais nada, até porque nós não somos plantas, nós não fazemos fotossíntese, nós precisamos tirar do território para nós nos vivermos. Mas qual é a medida? Né? Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal da secretaria, dizendo assim, por que é mesmo que a gente entra numa loja de cosmético e tem montanhas de shampoo? Shampoo para cabelo mais crespo, para cabelo mais liso, mais claro, mais azul, mais amarelo. É um exagero. Quem vai botar freio nessa indústria produtora? Quem vai botar freio? Porque eu penso que é preciso botar um freio no capitalismo. Porque se não colocar, não tem caminho, no meu ponto de vista. E aí, eu quero voltar a Porto Alegre. A Porto Alegre, que, na verdade, não é só Porto Alegre. É a região, a grande região hidrográfica do Guaíba. São 251 municípios que estão naquela região. Esses 251 municípios, eles são irrigados por 9 rios, sendo que 4 são os mais importantes. Mas esses 4 rios, eles todos desaguam no Guaíba, né? O Guaíba, que é um grande lago, na verdade. E ali no Guaíba, a quantidade de água que desceu do céu, quando ela chega na margem desses rios, eu fui olhar e estudar qual é a situação desses rios que estão ali no Guaíba, que compõem essa região hidrográfica. Os solos estão todos, as margens estão devastadas. Não sobrou mata ciliar nenhuma. E para quê? Para plantio de soja, para plantio de arroz, para o gado. E, então, quando as águas da chuva caem, elas não têm nada no solo que impeça, que segure, que absorva, e tudo jorra para o rio. E o que jorra com o rio, jorga envenenado, porque o que foi plantado ali foi plantado com agrotóxicos. Enquanto a gente assistia, eu estupefata, a tragédia dessa região, o Congresso Nacional continuava aprovando liberação de agrotóxicos. Então, nesse sentido que eu digo, quem controla? É preciso que as crianças aprendam a cuidar do território, a fechar a torneira, a escolher as embalagens, o que elas querem mesmo, a cuidar da terra, é preciso. Mas é preciso também ensinar aos dirigentes e ensinar aos donos do grande capital que é preciso conter a ganância capitalística. Isso me parece fundamental. Eu não vejo perspectiva de futuro sem isso, sem essa pressão da sociedade, né? Porque tem um problema, não é a questão do lucro, é a questão da exorbitância. O que eu entendi quando eu estudei na minha vida foi que uma das características do sistema capitalista não é ter lucro, é ser vorazmente enlouquecido pelo lucro. Não
pode parar, é como se tivesse que ter sempre mais e mais e mais e mais. E isso vai contra a finitude da Terra. Vocês já devem ter ouvido falar de um conceito, que é esse conceito, que é essa medida da pegada ecológica, né? É de quanto que a gente pode calcular, cada um pode calcular a sua pegada ecológica, mas qual é a pegada ecológica hoje da população do planeta? Nós estamos gastando por ano 1,6, era para a gente gastar no máximo 1, a gente gasta um planeta, 0,6 a mais, né? Porque a natureza, ela tem um tempo para se recompor. Se você tirar aquele cimento ali todo que está naquele estacionamento e der um tempo, ela vai voltar. A vegetação vai voltar, mas ela precisa de tempo. Mas a lógica do consumismo, ela não dá tempo de recuperação. Então, acho que essa é uma questão importante, que a gente precisa considerar. Porque senão, sabe, gente, fica essa coisa na responsabilidade da criancinha, dela não jogar o lixo no chão. É ridículo isso. Porque a responsabilidade minha é de ensinar as crianças isso. Mas as crianças precisam saber que é preciso mudar o jeito de viver. Então, hoje, região metropolitana de Porto Alegre, vamos reconstruir o momento de mitigar, o momento de acolher, de proteger as pessoas, de oferecer colo, de contar história para as crianças, de cuidar dos animais. Mas e daqui para frente? Porque quando as águas chegaram, e chegaram envenenadas, elas trouxeram doenças. E eu não preciso falar disso, porque eu acho que vocês têm acompanhado, né? Mas o que aconteceu? Tem cenas que você vê na TV que o lixo não consegue passar, a água não consegue passar, porque a produção de lixo é muito grande. Imagina que isso tudo aqui... Gente, na minha casa tem... Quando eu falo de lixo, é objeto, sabe? Tem muito objeto no planeta. Não é possível ter tanto objeto. Se eu inundar isso daqui, o que boia depois na água? Para onde vai aquilo? Então, eu preciso de uma educação, nós precisamos de políticas públicas que mitiguem a situação que hoje está assolando aí essas populações de tantas regiões do sul brasileiro, mas você não pode continuar funcionando como se nada tivesse acontecendo. Você não pode formar pessoas consumistas. Você tem que ter um outro projeto de desenvolvimento econômico, porque senão não tem caminho. Você está agindo sobre os efeitos, mas não chegando nas causas, né? E aí vem essa questão das causas. Então, as causas... Acho que a primeira... Como é que a gente chegou a isso? A primeira é essa. É um jeito de viver, um modelo de desenvolvimento, um estilo de vida, uma maneira de se relacionar com a vida, com os cosmos, com os outros seres, que é uma maneira equivocada. Ela corresponde... Mas, e aí eu fui estudar isso também. Mas, espera aí, como assim? Isso é um problema da humanidade. Porque, às vezes, a gente escuta, né? Foi o homem que foi evoluindo, nem as mulheres. Parece que as mulheres não têm nada a ver, porque é patriarcal e é machista também. Então, não tem mulher na parada. Foi o homem como sinônimo de humanidade. Não foi o homem. Os povos indígenas, os povos tradicionais brasileiros, para não falar dos povos dos outros países, eles vivem de outro jeito. Eles não... Se hoje... Eu até queria dizer isso para vocês, assim, né? O que são os povos tradicionais brasileiros? Se vocês quiserem pesquisar, existe um Conselho Nacional de Povos Tradicionais. Quem são esses povos? Quilombolas, ribeirinhos,
seringueiros, sertanejos, pantaneiros, jangadeiros, quebradeiros de coco de babaçu. São vários povos que existem no Brasil. Aí você pode pensar assim, mas espera aí, o que tem a ver um jangadeiro com um seringueiro? Eles vivem em ecossistemas totalmente diferentes. Por que eles têm essa mesma designação antropológica, povos tradicionais? Por uma razão. Porque eles, primeiramente, vivendo ou no cerrado, ou na caatinga, ou na floresta, ou na beira do mar, a vida desses povos é organizada pelos ciclos da natureza. A hora que ele acorda, a hora que ele dorme, a hora que trabalha, a hora que produz, a hora que passa para a produção. Tudo isso é organizado pelo movimento dos ventos, pelos movimentos do sol, da lua, né? Então, essa é uma primeira característica importante. A outra é, eles vivem num território, eles dependem de um território. A vida está estruturada no território. Ninguém é jangadeiro se não tem como estar no mar. Ninguém é ribeirinho se os rios secaram, né? Ninguém é seringueiro se a floresta vem abaixo. Então, essa é outra característica. E tem uma outra, que é assim, o sentido da vida deles é manter o sentido da vida, o sentido do trabalho, o sentido do movimento, das energias comunitárias, é o sentido da reprodução dos seus modos de vida, das suas culturas, das suas crenças. E a quarta, o sentido da vida não é o lucro. Eles produzem, eles vendem, claro, eles dependem dessas trocas, mas a razão principal não é ganhar e ganhar e ganhar. Eu dou um exemplinho que é muito interessante, que eu acho engraçado, que é assim. Faz de conta aqui, ó, que aqui nós somos um grupo de indígenas, né? Porque eu não falei dos indígenas, porque os povos indígenas, eles se autodenominam povos originários. Eles não são povos tradicionais, mas eles também existem dentro desses princípios aí, né? Enfim, aí faz de conta aqui que a gente é indígena. Aí eu pergunto para vocês, a gente precisa sair para pescar. A gente vive numa aldeia e a gente precisa sair para buscar o peixe, que é o peixe do almoço. Quantos peixes nós vamos pescar? Agora, eu queria acrescentar que todo esse trabalho, ele precisa ser um trabalho que fortaleça a biofilia. Eu vou trazer esse conceito para vocês de biofilia. Esse conceito, ele vem do campo da psicologia ambiental. Edgar Wilson, um norte-americano, trabalha esse conceito, mas a gente encontra ele no Paulo Freire também, a gente encontra na psicologia, no Erich Fromm. E o que eles dizem, em síntese? A biofilia é uma tendência inata dos humanos a se filiarem, é uma atração inata dos humanos pelo que é vivo, é uma atração inata dos humanos pela natureza, pelo que é orgânico. Essa paixão que a gente estava falando no início, me parece que vem exatamente, é a expressão dessa biofilia, dessa força de atração, né? Quando a gente sai de férias, a gente não vai para uma rua e fica olhando os carros passarem, nem para frente de uma parede e fica olhando, né? Quando a gente sai de férias, a gente procura o espelho d'água, a gente procura o verde, porque nós somos orgânicos. É ali que a gente se reconstitui. E aí eu quero voltar
Já já eu vou falar mais da biofilia, mas eu quero voltar à ideia, mas vem aqui, mas peraí, nós continuamos emparedando as crianças, porque os dados que a gente tem, eu não sei quais são os números que vocês têm aqui, que vocês já veem num trabalho que está crescente, né? Mas se você pegar nas escolas desse país e do mundo ocidental, que isso não é de Joinville nem do Brasil, isso é um padrão, isso é uma cultura, né, que empareda as crianças. As crianças, quanto menores, mais emparedadas. De 0 a 2 anos é um emparedamento quase absoluto. Depois libera um pouco as crianças e quando entra na primeira série, pá, empareda de novo. Não dá nem para brincar, diminui o tempo. O tal, ele ser da natureza, o pobre coitado, né? Que é um ser da natureza, que é a espécie que se renova sobre a Terra, esse ser está limitado. E se ele é um ser da natureza, se eu tiro ele dali, eu freio o desenvolvimento dele. Eu queria voltar um pouquinho, porque assim, a gente falou de uma origem, né? Eu coloquei eu perguntei, de onde vem essa situação aí? Essa situação de desequilíbrio que a gente vive. De um lado, me parece que vem dessa causa aí que eu já coloquei para vocês, a questão econômica, a questão do lucro, a questão de uma cultura que vive organizada em torno da produção, do consumo, do descarte e do lucro, né? De outro lado, ela vem de uma falsa premissa, uma falsa ideia que organiza a nossa civilização. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de falar dessa premissa. Eu queria pedir para vocês aí na cabeça de vocês fazerem um desenho da natureza. Um desenho. O que tem nesse desenho? Em geral, quando eu pergunto, aparecem nos desenhos mares, rios, patos, montanhas, árvores, mas os humanos não aparecem. Não aparecem. Por que não aparece? Porque a gente não se coloca no desenho que a gente faz da natureza. Onde é que a gente fica? Aí eu quero fazer uma segunda brincadeira aqui. Lembra de uma situação que você viveu na tua infância. Alguma coisa que foi muito bacana, que ficou, que foi forte, que até hoje está aqui, tanto está presente que você lembra, você evoca. Aí eu pergunto, onde foi que você viveu essa situação? Foi num espaço aberto, ao ar livre, ou foi num lugar fechado, emparedado? A grande maioria que eu escuto de resposta foi em lugar ao ar livre. Então, não é interessante que aquilo que ficou como marca da minha história aconteceu quando eu estava neste lugar ao lado de outros seres da terra, da água, do céu, das estrelas. Mas, quando eu me desenho, eu não me coloco nesse lugar. Tem uma esquizofrenia na parada, né, gente? Né? Tem uma coisa aí que está falsa nessa história. Pois essa é a característica da nossa civilização. Penso, logo existo. Já ouviram falar disso? Né? Essa perspectiva que foi amarrada, sistematizada pelo Descartes, mas que não é dele só, né? Ela marca a nossa cultura. A gente nós somos um cérebro, nós existimos porque nós pensamos. Ela não diz respeito a uma vivência corporal, o meu existir.
E aí, eu quero trazer... Então, essa cultura, ela não alimenta a biofilia. Ela empareda, claro. Se eu existo porque eu penso, eu tranco todo mundo na sala de aula e todo mundo vai ficar ali pensando, aprendendo os conceitos e pronto, está tudo resolvido. Né? Porque a educação não é pensada como uma educação de corpo inteiro, uma educação do ser. Né? E aí, tem um teórico, tem um agricultor quilombola brasileiro, piauiense, que faleceu agora há pouco tempo, ele chama Antônio Nego Bispo. E ele diz assim, ele diz que este sentimento de distanciamento em relação à natureza, né, porque é um sentimento forte, a gente não se desenha. Ele é um pensamento... Peraí, gente, eu me atrapalhei aqui um pouquinho, só um minutinho, tá? Eu vou voltar um pouquinho, depois eu entro com o Nego Bispo, tá? Então, eu estava falando da biofilia. O que acontece com essa atração inata? Às vezes, quando a gente fala em inato, na nossa universidade, na academia, essa palavra inata, ela incomoda, porque as ciências sociais tiveram que fazer um esforço muito grande para sair de uma perspectiva biologista, né? Então dá para entender. Mas o humano, se ele é um ser brotado num ventre, ele vem da água. E como espécie também vem da água, né? Então nós somos uns seres da terra. E essa biofilia, por isso que tem essa tendência inata, né, de querer olhar e estar junto. Mas ela é uma tendência que pode ser fortalecida, alimentada, incentivada, se a cultura favorecê-la. Mas, se a cultura afastar, como é o caso nosso e das nossas concepções educacionais, se a gente não alimentar essa biofilia, ela tende a enfraquecer. Né? Então, hoje a gente tem visto crianças que já não conseguem botar muito o pé na água. Crianças de educação infantil que falam para mim, minha mãe me mata se eu me sujar. Né? Essa mãe, essa cultura, essa professora, que muitas vezes somos nós mesmos, elas não estão entendendo que eu estou enfraquecendo esta atração. E como eu vou enfraquecendo, esse sentimento que seria esse movimento de busca de proximidade e que geraria amor, que geraria desejo de proximidade, ele começa a caminhar no sentido contrário, ele começa a gerar sentimento de indiferença, de rejeição e até de agressividade. Então, hoje, uma das hipóteses do campo da psicologia ambiental é a de que a situação de degradação do planeta hoje corresponde a uns sentimentos humanos de indiferença ou de desrespeito. Ou seja, me sentir... Como é que eu vou dizer? Sentir-se ou não sentir-se como parte dessa terra tem relação com desejar ou não desejar proteger a terra. Tá? Então, são questões para a gente pensar, para a gente considerar. Né? E aí, então, essa é uma questão chave, a questão do amor à terra. Eu gostaria também de chamar a atenção, porque hoje nós temos uma base nacional curricular comum. Acho que a gente tem que estudar com clareza essa base nacional curricular comum. No caso da educação infantil, especialmente, eu queria convidar vocês a prestarem atenção, porque eu sei que aqui tem muitos professores, né? E quem não é professor
sabe da existência dessa Base Nacional Curricular Comum. E se você pegar os direitos de desenvolvimento, não, os direitos de desenvolvimento não. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Se você pegar e ler o texto, o direito de conviver, o texto não fala de outros seres, só fala de conviver com os humanos. O texto também não fala de brincar com outros. E aí tem essa característica da nossa cultura. Ela é uma cultura antropocêntrica. Ela é uma cultura que está focada no humano. Então, hoje, assim, vocês que estão avançando tanto, que estão fazendo esse trabalho tão bonito, eu acho muito importante que a gente considere que quando as crianças se movimentam nesse universo, nesse território que é delas, porque inclusive está escrito, né, gente? A escola existe em função das crianças. Aquele é um território delas. Mas as crianças não andam da sala para o banheiro sem ter 300 pessoas atrás delas. É um controle total. As crianças não têm liberdade de se movimentar. Pelo que é mesmo que as crianças estão interessadas, o que é que elas querem aprender? Quando sai lá uma criança de 1 ano cavocando aquela terra ali, o que ela está procurando? O que ela está pesquisando? Ela está brincando e vem pesquisando, ela quer descobrir alguma coisa. E nós podemos ajudá-las se a gente possibilitar esse estado de liberdade das crianças se movimentarem, né? Mas voltando, a gente precisa prestar atenção, por quê? Porque a gente pode liberar as crianças para estarem na natureza, ou até acompanhando, mas a gente está só preocupado no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Penso, logo existo. Formar cidadãos críticos conscientes, conhecedores das leis, das regras. Para quê? Qual o sentido disso? Né? Nós queremos formar essas pessoas para elas continuarem, né? A gente continua apostando na escola como lugar de transmissão dos conhecimentos que foram produzidos para sustentar essa sociedade da modernidade, essa sociedade organizada em torno da produção e do consumo, é para as crianças terem um emprego e depois elas darem continuidade a essa lógica, ou é para serem pessoas que questionem essa lógica a partir do amor pela terra? Por isso que desemparedar e conectar com a natureza é a primeira questão. E isso significa respirar fundo, porque nem isso a gente sabe mais. Isso significa tirar o sapato do pé, né? Porque ninguém nasceu de Nike, a gente nasceu de pé na terra, né? Isso significa olhar para fora. Isso significa deixar de ensinar o que é uma árvore, separando essa árvore em raiz, tronco, galhos e frutos. Ainda se ensina a árvore assim? Se ensina, né, gente? O que a gente faz com uma árvore toda partida? Me fala. Uma árvore partida, ela só serve para alimentar os processos industriais. Nós precisamos de árvore inteira, né? Nós precisamos de árvore onde a gente possa brincar embaixo, onde que as árvores atraiam a fauna que está em volta. Nós precisamos dos frutos da árvore. Nós precisamos de muitas árvores para que chova sobre o território. E essa é uma grande questão hoje. Se não tem árvore, não tem chuva. A gente aprendeu fotossíntese, mas ninguém contou isso para a gente fez a prova. Então, você tem territórios hoje devastados que não chovem no Brasil. Aquele noroeste ali de São Paulo, do Paraná, né? O Vale do Ribeira, é um problema.
Enfim, aí eu fico falando isso tudo, e aí eu digo assim, desemparedar. Desemparedar para fazer o quê do lado de fora? O que é que a gente pode propor para as crianças, né? Eu acho que eu vou agora, eu não sei quanto tempo eu tenho, nós duas temos 5 minutinhos, aí depois eu paro. Então, eu vou agora fazer o seguinte, em vez de continuar falando, eu trouxe um pequeno vídeo, a gente pode passar? Eu trouxe um pequeno vídeo que é um material de pesquisa, de trabalho com os povos Tupinambá do sul da Bahia. É a pedagogia que nós estamos procurando realizar lá. Não é uma pedagogia nossa, é uma pedagogia em diálogo com as educadoras Tupinambá de Olivença. E assim, vocês estão oferecendo esse trabalho e eu queria levar o vídeo para elas e eu ainda não posso deixar esse vídeo aqui com vocês, mas daqui a pouco ele já vai estar circulando. E aí eu vou mostrar esse vídeo para que a gente veja também outras maneiras de educar e a gente possa conversar a partir daí. Tá bom? O nome do passarinho. O nome do passarinho. O nome do passarinho. O nome do passarinho que estava lá na floresta. São nos territórios de argila, onde eles vão pegar argila. Paranamberaba, Amaguaraci, Jacitata, Ibateco, Emaporanga. Paranamberaba, Amaguaraci, Jacitata, Ibateco, Emaporanga. Iurioi, Por que eu trouxe esse vídeo, né? Primeiro, para dizer que nós, na verdade, hoje a gente tem a educação escolar indígena, que é vinculada às secretarias estaduais de educação, e que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba reproduzindo a lógica de colocar os indígenas dentro de uma visão nossa, né? Então, como é que nós possamos pensar rotinas, tempos, espaços que aproximem as crianças, as rotinas das escolas indígenas se aproximem das rotinas de vida desses povos, mas considerando que nós somos herdeiros também desses povos, né? E que as crianças que frequentam as nossas escolas são herdeiras desses povos, eu trago esse vídeo também
para dizer: a gente não tem nenhum perigo de se transformar em aldeia, não é esse o nosso desejo, mas com certeza nós temos o que aprender, porque as terras que estão protegidas hoje no Brasil são terras habitadas por esses povos. Então nós temos o que aprender com elas, né? E eles estão por aqui, aqui também, né? Entre nós também existem esses povos. Que pedagogias nós podemos pensar que sejam pedagogias biofílicas, que sejam pedagogias desemparedadas, que ensinem o amor à terra e que ensinem a viver em roda, porque também tem isso. Essa perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem, né, toda focada num desenvolvimento racional, focada na mente e não no corpo, focada no indivíduo e não no coletivo, dentro de um sistema que é um sistema competitivo, que é um sistema que é meio que um funil, que a criança entra e ela tem que chegar no vestibular, né? Qual é a lógica desse sistema? O que a gente precisa questionar nessa lógica para a gente poder pensar numa educação que seja uma educação de felicidade, que seja uma educação que promova alegria, que faça a formação de pessoas íntegras vivendo num planeta íntegro. A gente não pode ir lá fora só para conhecer a árvore. A gente precisa olhar para essas árvores e entender que elas são seres vivos e desenvolver esse sentimento em nós mesmos, que nós não temos, que eu não tenho, mas que eu acho que esse é um caminho que a gente precisa aprender. Então, obrigada, viu? Alô, muito obrigado à professora Leia. E dando continuidade, nós teremos agora uma mesa redonda, trazendo um momento de reflexão para alguns dos pontos que foram abordados na noite de hoje. Eu peço a gentileza de que subam ao palco para compor esta mesa a professora especialista Solange Seger, professora e coordenadora de assessoramento pedagógico na educação infantil na rede municipal de Joinville. Também a professora mestre em educação, Ana Paula Simeão Pinto, gestora da Escola Agrícola Municipal Carlos Heinz Funke. A professora e doutora Elzira Maria Bagatin, vice-coordenadora dos cursos de Ciências Biológicas nas linhas de formação em licenciatura e bacharelado em Meio Ambiente e Biodiversidade da Univille, coordenadora do projeto institucional de extensão Trilhas, Educação e Interpretação Ambiental na Mata Atlântica pela Univille, e como pesquisadora na mesma instituição, com atividades e pesquisas na área de percepção e interpretação socioambiental. Essa mesa também será mediada pelo diretor executivo de Formação e Inovação da Secretaria de Educação, Cleberson de Lima Mendes. E aí, para a gente dar continuidade, aviso que dentro dessa lógica a gente tem um tempo cronológico. E aí eu vou convidá-las, né? Vocês têm 5 minutinhos, eu sei que o desafio é grande, mas para trazer um pouquinho algumas questões e algumas reflexões, e pensando também, talvez não numa lógica cronológica, né, começar aqui com a Ana, para a Ana contar um pouquinho para a gente, então, né, senão a lógica seria pensar lá na educação infantil. Então vamos pensar pelos jovens, crianças e adolescentes, de como pensar nessa perspectiva, né, de tudo que a professora Leia trouxe,
com os nossos estudantes do ensino fundamental, como pensar nesse trabalho de conexão com a terra, do amor à natureza, nessa perspectiva de o ensino, que ele tem, né, toda uma regulamentação. Então, que possibilidades que a gente tem dentro desse espaço? Então, obrigada, Cleberson. Quero cumprimentar a professora. É um prazer enorme estar aqui fazendo parte, né, dessa mesa redonda aqui com a Solange, minha companheira de trabalho também por muito tempo, e a professora Elzira, inclusive minha orientadora, né, no meu mestrado. Então, né, fazendo pensar o que a professora Leia traz, e pensando no ensino fundamental, né, nos adolescentes e jovens, ou então nas crianças, né, porque o meu estudo é as infâncias, e as infâncias elas se dão no sentido de devir, né, então não é um tempo cronológico a infância, elas são experiências. Eu penso que a natureza ela é propulsora de sensibilidade. Nós somos seres dotados de sensibilidade. Então, uma educação pelo sensível é uma coisa extremamente importante, né? Se faz necessário, então, navegar nessa direção de sentir, realmente de sentir, cultivar essa sensibilidade, né? Os docentes hoje precisam cultivar isso, viver isso. Então, eu fiz algumas anotações aqui para mim não me perder na minha fala, porque a fala da professora é tão rica, né? E assim, é a gente mesmo se voltar, né? Se remeter à Mãe Terra e o sentir, que é isso que os povos originários eles têm muito disso, né? Se remeter a essa Mãe Terra. Esse espaço da escola que envolve a natureza é como raiz e terra. E ninguém se faz terra e sabe-se terra se não se fizer terra. Então, nós temos que se fazer terra, né? Se fazer raízes. Então, nós somos natureza. Então, nutrir isso dentro da nossa alma como docente, eu falo aqui porque tem bastante professores aqui, né? E ampliar o sentido de pertencimento. E é esse pertencimento que a gente vê muitas vezes, por exemplo, lá na escola agrícola. O pertencimento e essa sensibilidade ao cuidar de uma planta, ao fazer, né? Quem cuida de uma planta, ele pode cuidar de um ser humano. E você se pertencer a essa natureza, nós somos natureza, né? E essas experiências que a gente traz, carregadas de sentires, criam marcas significativas, né, nessas crianças, nesses jovens, e isso se reflete lá na frente, quando se tornam adultos e querem e desejam dar isso aos seus filhos, aquilo que você viveu e sentiu, né? E a natureza, ela não traz só a sua presença, ela nos ensina a ser quem somos e que somos presentes dentro dessa presença. Então, a natureza é isso. Aí a gente tem que se conectar com ela, se voltar. E a professora falou perdi o nome, biofilia, né? E também Mafezoli fala da ecossofia, que é a conexão com o cosmos, esse outro, que a natureza é o cosmos. Então, ele fala de 3 relações que a gente tem que ter, né? E uma delas é a natureza, é o cosmos. E essa ecossofia também é muito importante para a gente ter esse pertencimento. E isso requer de nós parar para pensar, parar para sentir. Nesse mundo acelerado do consumismo, nós não paramos para sentir. Nós não paramos para olhar, nós não paramos para escutar. Nós estamos num mundo tão automático e fazendo isso automático dentro de tudo que nós não paramos para sentir. Então é bem importante isso. E essa descoberta de sentidos, né? Porque a natureza é totalmente sentido, né? É o cheirar, é o tocar, é o sabor, é tudo isso. Então, no dia a dia da escola,
eu percebo assim que as crianças e os adolescentes, eles cultivam esses sentimentos, né, de pertencimento, de admiração, de respeito pela natureza. Eu vejo nitidamente lá na escola essa conexão que eles têm ao plantar e ao colher, e a, então, consumir aquilo que eles plantaram. É muito, muito interessante isso. E mobilizar, então, experiências sensíveis dentro da escola, levando essa percepção da natureza em outra perspectiva, que não seja o do consumo, e seja do que eu sou para ela e com ela, a gente percebe que a natureza é algo vivo, é algo pulsante e é em constante transformação. E, mais profundamente, é de nós como natureza em si, né? E não como parte separada da natureza. Nós somos natureza. Então, essa reflexão, assim, rapidamente, né, que eu faço, que é também dentro dos estudos da infância e da natureza como mobilizadora de sensibilidades, a qual eu tanto estudo. Muito obrigada, Ana. E é bem nessa perspectiva, né? O educar pelo sentir. Isso é muito importante. Essa educação obrigatória começa lá na educação infantil, né? E aí a gente vai ouvir um pouquinho da Solange. Quais são as práticas? O que é a educação infantil? Ou de que forma que ela trabalha para que a gente leve, né, para as nossas crianças, desde o maternal até a pré-escola, antes de iniciar, né, a etapa do ensino fundamental, todo esse contato e todo esse sensível. Então, boa noite, Kleberson, a Ana, minha colega de rede, a professora Elzira, da Univille, e a professora Leia. Boa noite a todos. Ouvir a professora Leia realmente nos convida a repensar, porque as colocações que ela fez aqui nos provoca também, nos faz pensar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso currículo, e como que a gente faz isso lá no dia a dia. E quando a professora veio trazendo, né, todas as colocações, eu já fui me transportando para uma das suas publicações, a educação infantil como direito e alegria. Nossa, isso é muito profundo. A educação infantil como direito e alegria. E ela traz muito isso no seu livro, né? Essa proposta de correr riscos. Então, quando o Kleberson fala para a gente desse currículo das crianças bem pequenas, antes ainda das bem pequenas, os bebês, é correr risco. Porque para além da sala de aula, é para o que está posto lá fora. E para além do dia de sol, para o dia que está chovendo, para o dia que está nublado, para o dia que está ventando, porque essas conexões que são encantadoras para as crianças, essas experimentações, essas vivências. Então, quando a gente vê um dia lindo, ensolarado como o de hoje, de fato, ele nos provoca a pensarmos porque nós, educadores, ainda estamos dentro de uma sala de referência. O porquê não estamos explorando lá fora. E aí o correr risco cabe muito para os bebês e as crianças pequenas, porque é correr esse risco de experimentações que as crianças vão fazer os seus ensaios, as suas pesquisas, as suas investigações, as suas constatações, porque ali fora elas têm um universo para além do que já está determinado. Né? A gente vem ao longo de uma história na educação infantil tentando nos conectar mais com essa natureza, com esse natural. Né? E quando a gente permite as crianças terem esse contato, mesmo ainda bebês, já é correr risco. Porque eu, enquanto docente, eu também preciso me permitir. Eu também preciso me permitir andar descalço. Também preciso me permitir sujar-se, molhar-se, a mim enquanto adulto. E, posteriormente, as crianças das quais eu respondo. E aí a gente vai ouvindo a professora e vai passando uma série de questões. A professora traz muito a questão, né, de Paulo Freire, mas como sua filha Fátima Freire também nos provoca em seus
em suas publicações, a marca que deixamos no outro. Que marcas nós estamos deixando nas nossas crianças que estão nas nossas instituições, que passam um bom período de sua vida conosco? Quais são essas marcas? Quando a professora coloca, né, que marcas, o que nós queremos destas crianças, o que esperamos desse mundo, desse planeta, perpassa ali pelo nosso currículo, pela nossa forma de relacionarmos com a criança e com o meio natural. As relações, a sensibilidade, essa possibilidade de sentir-se pertencente. Se nós não criarmos essas oportunidades e não permitirmos, a nós, enquanto educadores, com certeza não permitiremos às crianças. Nós vamos tolir, nós vamos fechar, nós vamos engessar, e às vezes até por uma proteção excessiva. Porque ainda tememos correr riscos, como falei no início da minha fala. E quando a professora traz também essa questão de ir para fora, de sair, no livro a professora traz a busca de caminhos de alegria, caminhos de felicidades para as crianças. Gente, aonde que as crianças estão felizes? Aonde a gente escutou aqueles risos gostosos quando a professora trouxe o vídeo? E ainda, né, eu poderia ficar falando muito, porque é algo que realmente nos faz sair de uma caixinha, né? Faz a gente ir para além. E aí toda a conexão com todo o meio ambiente, com tudo que a natureza também está nos dando de pistas. Aliás, acho que não é mais nem pistas, são evidências. Uma necessidade de olharmos para o meio natural, de nós nos conectarmos com esse meio natural, de buscarmos esse momento de deleite, de contemplação. Isso é fundamental para o sujeito humano, na sua inteireza. Aí a gente poderia trazer a família Freire como um todo, pai e as filhas, nessa inteireza Madalena, né? E ainda, fechando a minha fala, que eu fico pensando muito quando eu vou falar, porque a professora trouxe muitas provocações e me fizeram me transportar, né, para aquilo que é o nosso cotidiano. Em seu livro, na página 195, ela traz essa provocação, no livro da Educação Infantil como Direito e Alegria, repito, um título que nos provoca. Lá no seu livro, na página 195, a professora Leia traz: sonhamos com uma escola que seja espaço de acolhida e pertencimento, de liberdade e experimentação e criatividade, que possamos exercitar. Muito obrigado, Solange. Posso fazer uma complementação aqui na fala da Solange? Por favor, Isso nos Ana. revela, então, uma compreensão, né? Isso nos revela uma compreensão da dimensão humana e a descoberta do sentido da vida, sobretudo não do sentido da vida, mas sobre nós mesmos. Isso que você fala quando a gente se conecta. Isso, nós como sujeito. Então, pensando nesse sujeito, né, e que aqui, de fato, né, a gente, enquanto professor do ensino fundamental, bebe da fonte de muito tempo da educação infantil que está nesta caminhada, né, buscando também essa educação que vai para além daquele espaço retangular, que com intencionalidade busca, né, consolidar todas aquelas aprendizagens que estão postas, né? Mas a gente pode fazer isso por meio de um caminho diferente. A gente hoje se inspira muito na nossa educação infantil e quer, de fato, buscar aí uma aprendizagem que ela seja mais criativa, que ela se torne visível, que ela seja compreensível, amorosa, sensível, generosa. E aí a gente tem que ao falar disso, né, nós recebemos muitos docentes novos da nossa rede, né, nós temos muitos colegas que estão iniciando na profissão, fazemos muita formação continuada em momentos de reflexão com os nossos professores. Então, professora Elzira, né, para fechar antes da fala da professora Leia e a gente encerrar, gostaria que a professora então comentasse
como pensar a formação de professores dentro dessa perspectiva. Que desafio. Alô? É isso? Boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite mais uma vez. Uma grande satisfação estar aqui ao lado de uma autora que faz parte da nossa vida, né? É realmente uma grande provocação, né? E uma grande dúvida que permeia o dia a dia do ensino superior também. Eu começo a minha reflexão lembrando o seguinte: a educação ambiental é para todos. Não basta a gente fazer um trabalho sensível, não estou querendo desmerecer. Não basta você fazer um trabalho maravilhoso com a criança, porque ela não é formadora de opinião. Então, é lógico que a gente construir espaços nos quais as crianças consigam desenvolver marcadores afetivos de valorização da biofilia, da fauna, da flora, da relação que ela tem com uma biodiversidade que é muito maior do que apenas humana. Claro que vai contribuir de uma maneira efetiva e real para uma situação da nossa sociedade, que é justamente esse distanciamento. Né? A sociedade contemporânea se comporta como se tudo pudesse ser resolvido, como se o que precisa mesmo é dinheiro, porque a tecnologia está aí e as coisas serão todas resolvidas. E os fatos nos dizem que não. Eu acho que os brasileiros, né, e o mundo, tivemos aí, né, uma grande lição ambiental no último mês, no qual famílias, vidas, né, foram por água abaixo, literalmente. E aí, essa é uma situação em que, certamente, o ensino superior precisa também tomar o seu papel. Não apenas na formação dos educadores, e assim, né, aqui na cidade nós temos a satisfação de participar desse fluxo, né, de formação inicial, formação continuada, e ter excelentes momentos como esse, né, de poder trabalhar com aquelas pessoas com as quais a gente pode contribuir na formação. Tá? Mas, hoje em dia, eu diria que um dos principais desafios é a gente levar essa lógica de novas formas de relação homem-natureza para todos, não apenas os futuros professores, porque todos nós temos parcelas de melhoria. Tá? E nessa lógica, eu assim, fiz uma relação de algumas palavras e algumas questões que eu gostaria, talvez, de relembrar. A primeira delas é um termo que a própria professora Leia traz, né, da biofilia, e lembrar, né, de que isso a gente trabalha um pouco dentro da perspectiva da geografia humana, do Tuan e da topofilia, né, de quantos marcadores afetivos e negativos influenciam a nossa relação ambiental. E a Leia nos traz, né, justamente o que o distanciamento social atual está fazendo com que as pessoas simplesmente se desinteressem. Né? O que prevalece é uma sensação de eu não posso fazer nada mesmo, então deixa que os entendidos que resolvam. Né? E não é assim. Né? Nós temos coletivos e temos potências em todas as áreas, né? e especialmente em povos silenciados, que é o que a Leia traz também. Né? A gente tem uma coletânea, um conjunto de conhecimentos que lidam justamente com isso, a relação respeitosa entre a comunidade humana e a natureza. Tá? Então, essa é uma primeira questão que eu acho importante. E outras questões, né? Como que a gente pode enfrentar esse distanciamento? Eu acho que tem alguns termos importantes, né? Trabalhar as possibilidades de resiliência, sim, permanência, e talvez as experiências dos povos tradicionais sejam um exemplo, sejam um caminho, porque lá fazem coisas diferentes e que funcionam e que são muito mais respeitosas do que o mundo capitalista tem feito, e que vão provocar, certamente, reflexões a respeito dos modos de vida. Tá? Queremos vidas confortáveis, sim, mas não precisamos de tudo que temos. Acho que essas são grandes questões e grandes perguntas que ficam. Tá? Uma das possibilidades, pensarmos em cidades educadoras. Eu acho que é um conceito que está crescendo e penso que agora, frente às últimas catástrofes ambientais, talvez passe a fazer mais sentido. Tá? E uma questão importante, zoneamento ambiental baseado em bacias hidrográficas e não em torno do poder econômico dessa cidade ou daquela. Né? Porque o que manda e o que impera são realmente os ritmos naturais. Tá? E, por fim, eu acho que esse tem sido um desafio importante.
a gente enfrentar esse distanciamento das pessoas, da natureza, mostrando para elas que a natureza tem seu valor, que ela tem seu propósito, e a gente pode trabalhar isso em cima daquilo que chamamos, né, embora um pouco de maneira um ponto o que a gente chama de serviço ambiental, né? Os serviços ecossistêmicos. Não gosto muito da palavra serviço, porque remete sempre à questão de transformação disso em dinheiro, né? Mas é um termo que ainda faz sentido, e assim, contar para as pessoas que árvores em pé têm seu valor, e não apenas cortada em palitinho. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, e sim, o cheiro, a cor e a umidade e a sensação de frescor que a gente tem embaixo de uma árvore tem seu valor e é suficiente por si só. Muito obrigado, professora Elzira. Agradeço também as considerações da Ana, as considerações da Solange. Neste momento que o tempo, né, está bem avançado, professora, eu vou passar a palavra para a senhora para que possa fazer as suas considerações em breves minutos. Então, gente, primeiro, assim, super obrigada a vocês, né, que vieram aqui compartilhar comigo essas reflexões, e eu acho que elas são muito desafiadoras mesmo. Eu acho que tem uma questão que eu não coloquei, né, quer dizer, quando você fala da educação do sensível, né, essa videofilia, ao invés da biofilia, né, eu fico pensando de que cheiro as crianças vão recordar, cheiro do celular, cheiro do computador, né? Gosto de quê que tem isso, né? E sem querer jogar fora, porque não se trata de jogar fora, se trata da gente, de fato, poder repensar a nossa relação com essas máquinas, né? E quando você fala de uma educação do sensível, o sensível é o corpo, né? Quando e aí eu não trouxe isso, mas eu queria trazer, nem que seja rapidamente. Nós estamos falando de uma concepção do que é a natureza e de uma concepção do que é o humano. Essa concepção de um ser que é porque pensa é uma concepção que corresponde a uma cultura datada da Europa, que se articula com a lógica da produção do capitalismo, mas outras filosofias originárias da Europa sucumbiram. Não é que elas sucumbiram, elas estão aí. Então, eu queria trazer Spinoza, filósofo holandês do século XVII, né? Que ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o ser humano é simplesmente um dos modos de expressão da natureza. Existe modo de expressão bananeira, existe lagartixa e existe o modo humano. E que esse modo, todos os modos, afetam e são afetados. E eles são afetados pelo quê? Pela luz, pelo sol, pelos ventos. E essas afetações me constituem, essas afetações me provocam, porque cada ser, ele é parte dessa substância infinita que é a vida, né? Tudo é constituído dessa substância única que é a vida. E o ser humano, ele afeta e ele é afetado. E a primeira afecção é a afecção pelo corpo. Então, ele vai dizer que a mente é uma ideia do corpo, que não está separado um do outro. Então, isso leva a gente a pensar, a mexer nas formações. Não podem ser formações limitadas à apropriação de conhecimento. Se eu quiser que as crianças entendam o que é o desequilíbrio ambiental, apenas entendam, o que eu vou produzir é depressão. Eu não posso só aprender. Eu tenho que aprender. A educação, ela tem que propor uma ação num outro sentido, né? Uma ação de aproximação, uma ação de plantar, né? Eu fico pensando, por que as crianças têm que ficar
trancadas. Por que a gente não pode ter uma escola que plante? A gente pode pensar a escola como um território onde se planta, um território onde se colhe. O que se aprende plantando? Como seria? As nossas formações, a gente precisa fazer em espaço fechado? Será que outra vez que eu vier aqui a gente pode fazer num parque? Como é que a gente mesmo vai abrindo esses caminhos, né? Para ter sensibilidade, tem que tirar um pouco do cimento, né, gente? Tem que ter terra. Então, acho que essa é uma questão. E eu fico cada vez mais achando que o antídoto a esse processo de devastação, o antídoto ao consumismo, ao desperdício, é a terra, é a água, é a arte, é a música, é a dança, né? Quando eu falo dos povos originários, os nossos povos, eles estão aí. E eles foram perseguidos e exterminados, né? Mas hoje nós somos 305 etnias falando 274 idiomas. Nós não falamos só português, inglês e espanhol, né? E esses povos estão aí porque eles dançam, porque eles cantam, porque eles resistem. E nós somos um povo dançante, e as crianças são dançantes, as crianças são cantantes, as crianças são naturantes. Então, de um lado, a gente se apropria de conhecimentos e, simultaneamente, a gente se aproxima da natureza e a gente propõe processos artísticos, corporais, a gente dança e a gente canta. E eu acho que esse é um belo caminho curricular, digamos assim. Eu ficaria falando aqui mais, mas a gente tem que ir embora, né, gente? Isso. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Então, uma salva de palmas. E que a gente siga aí, né, nas nossas andanças, refletindo um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais, para que a gente conecte lá no desenho, né, que cada criança, que cada aluno possa se enxergar pertencente a esse ambiente, a esse planeta que é tão lindo e que a gente não pode pensar na sua finitude, né? Aliás, a gente tem que pensar na sua finitude e cuidá-lo com muito carinho. Então, muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo, viu? Obrigada mesmo.